Vamos continuar nossa disciplina de instalações. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre SPDA, que é a sigla para Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. As normas estão estabelecidas na NBR 5419 e a gente vai falar um pouquinho. Não vamos detalhar porque geralmente esse dimensionamento ele é feito por um profissional um pouco mais qualificado, geralmente um engenheiro eletricista ou equivalente. Então a gente só quer dar uma noção para vocês. Primeiro a gente vai estabelecer alguns conceitos. Descarga atmosférica é uma descarga elétrica entre nuvem e terra. O raio é um dos impulsos elétricos entre essa nuvem e a terra. E o para-raios é o conjunto de captores, descidas, conexões e aterramento, que a ideia é captar este raio e direcioná-lo, provendo segurança às instalações. O captor é um equipamento feito para atrair o raio. Você quer que o raio atinja o captor e assim esse raio seja direcionado através das descidas para o aterramento. Então vamos lá. Os raios eles ocorrem em um espaço de tempo extremamente curto, da ordem de 200 milissegundos. Eles podem atingir redes e instalações elétricas e eles colocam em risco pessoas e equipamentos. Já vi caso, por exemplo, de um prédio com um para-raio lá em cima e o raio caiu bem na janela do prédio. Felizmente não tinha ninguém no cômodo na hora. Porém você vê que, em primeiro lugar, o para-raio não dá 100% de proteção. Nunca. Segundo que o fato de você estar na posição mais alta não significa que o raio vai cair lá. Não, o raio ele tem certas coisas que são... O raio ele não é determinístico, ele é, vamos dizer, probabilístico. E ele tem grande chance de causar danos às pessoas e a equipamentos. Por isso a gente tem que dimensionar um sistema de acordo. Os principais componentes de um para-raio são captores, condutores de ligação e aterramento. Os captores mais comuns são Franklin e gaiola de Faraday. Até um tempo atrás utilizava-se uns captores radioativos, mas felizmente isso não se usa mais. As descidas podem ser por meio de cabos, fitas ou pela própria estrutura do prédio. Se a estrutura metálica do prédio for dimensionada para tal, ela pode ser utilizada como descida do para-raio. Agora tem que ser descidas próximas das paredes externas. Não é qualquer estrutura metálica que pode ser utilizada. Além disso, da mesma forma que no caso do aterramento, ela tem que ser toda preparada com soldas para garantir a continuidade desde a captação até a fundação. Esse aqui é um tipo de exemplo de para-raio relativamente comum, que a gente chama de Franklin. Geralmente ele tem um grande mastro e lá em cima tem a ponta do tipo Franklin, que ela tem essas pontinhas justamente para atrair ao máximo possível o raio. Além de várias outros componentes. Você tem o mastro, você tem as descidas, você vai ter o aterramento. Esse aqui é o esquema de um para-raio do tipo gaiola de Faraday. Ele aparentemente é mais simples, normalmente ele é mais fácil de implementar em construções relativamente compridas que não tem um ponto claramente mais alto. Veja que eu coloco captores em pontos na parte mais alta, faço interligação entre eles com um condutor nu, normalmente de cobre, e vou pegando as arestas e vou passando condutores todos interligados. E em cada canto desse aqui eu tenho uma descida.
Se a distância entre os cantos for muito alta, eu posso ter descidas intermediárias. Isso aqui é a gaiola de Faraday. O princípio é, como o raio vai atingir isso aqui e vai ser direcionado para o solo através dessas descidas, quem está dentro está protegido do raio. E, normalmente, os próprios equipamentos elétricos e eletrônicos lá dentro também estarão devidamente protegidos do raio pela gaiola de Faraday. Um dos locais que você é recomendado ficar se você estiver distante de um abrigo é dentro de um carro. Como o carro é todo metálico, né? Se for um carro metálico, tem alguns carros que são feitos de fibra e que não necessariamente você está todo envolvido em metal. Porém, um carro todo feito de metal, se um raio atingir, o raio vai circular por toda a parte metálica e vai ser direcionado ao chão. Tem muita gente que acha que o carro ele protege do raio porque a borracha isola. Primeiro, a borracha do pneu não é suficiente para isolar a tensão de um raio. Em primeiro lugar, tem isso. Perceba que ela tem um limite de tensão que ela consegue isolar. E o raio ultrapassa facilmente esse limite. Segundo, que o pneu vai estar molhado, provavelmente, e isso significa que ele vai conduzir de uma forma ou de outra. Então, o princípio da proteção de carro é a gaiola de Faraday. A parte metálica ao seu redor vai conduzir a eletricidade, lhe protegendo. Teve um caso na empresa que eu trabalhava que foi mais ou menos isso. Uma pessoa foi atingida por um raio enquanto andava em cima da ferrovia. E por eu ser um profissional que já tinha trabalhado nessa área, no projeto de para-raio, eles pediram que eu desse uma série de palestras e justamente o que eu orientei. Olha, a gente trabalha longe da, entre aspas, da civilização, que o pessoal usava esse termo, embora eu não goste, mas... Então a gente trabalhava em cima da ferrovia a quilômetros, às vezes a quilômetros de uma casa, de um prédio. Então a recomendação é, ó, você vê que o tempo fechou, não vá para a ferrovia, não vá para um lugar aberto. Fique em um lugar protegido. Se você não tiver um local, fique dentro do carro. E a equipe, não sei porquê, eles foram para a ferrovia, mesmo com o tempo fechado. Quando viram que começou a chuviscar, eles iam voltar. Aí eles viram que ia começar a chover. Aí eles estavam correndo para buscar abrigo numa casa que não estava muito distante. Só que nesse caminho, o raio atingiu o carro. Inclusive, o módulo eletrônico do carro foi danificado, porém nenhum deles se machucou. Ou seja, eles dentro do carro eles foram protegidos, conforme foi dito. E o risco é que o lugar onde eles iam, que eles queriam chegar, era uma casa de taipa que sinceramente não dava a melhor proteção. Eu pessoalmente preferiria ficar dentro do carro do que uma casa que caso ela seja atingida por um raio ou uma árvore próxima, pode colocar em risco as pessoas. Quando você vai dimensionar um para-raio, tem certas normas. Por exemplo, pela gaiola de Faraday é a distância entre os captores e as descidas. No caso do tipo Franklin, você vai estabelecer esferas. Veja que, por exemplo, se eu considerar somente este captor aqui, tudo que não estiver nesta linha aqui não está protegido, ou seja, o lado de cá não está protegido por este captor aqui. Porém, quando você tem esses dois ao mesmo tempo, veja que ele está todo protegido. Ó, esta esfera bem aqui, ela mostra exatamente isso. Esse lado aqui não estaria protegido se não fosse este outro captor aqui. Mais uma vez, eu não vou detalhar esse método. O método mais comum e mais recomendado para dimensionar com captores Franklin é o método das esferas rolantes. Ele é um pouco complexo, eu não vou entrar em detalhe. E o que é a descida? A descida é o cabo que vai conduzir o raio do captor até o aterramento. Se for bem dimensionado, essa própria descida ela pode captar o raio ou, mais provavelmente, ramificações do raio. Às vezes o raio atinge o captor, uma ramificação pode atingir uma outra estrutura. Se você tiver com as descidas bem dimensionadas, possivelmente essa descida vai captar e vai proteger a instalação. Para finalizar essa parte de SPDA,
nós vamos falar um pouquinho da estrutura quanto ao nível de proteção. Cada estrutura ela é classificada com nível de proteção de 1 a 4. Quanto menor esse número, maior é o esforço para proteger. Por exemplo, uma residência, uma casa que moram 4, 5 pessoas, ela tem um nível de proteção 3. Alguns lugares na fazenda elas têm um nível de proteção 4, exceto, claro, se você tiver algum objeto inflamável, por exemplo, algum tipo de fertilizante, você não vai ser 4. Mas o mais comum é que fazendas sejam nível 4. Já locais com grande aglomeração de pessoas, como escolas, teatros, cinemas, shopping, eles são nível 2. Bancos, hospitais também são nível 2. Já locais com mais risco, tipo estações de telecomunicações, usinas elétricas, indústrias, aqueles depósitos de combustível que tem aqueles grandes tanques, eles são nível 1. Quanto menor esse número, maior é a proteção. No caso de uma gaiola de Faraday, por exemplo, você tem que fazer com que as malhas sejam mais próximas umas das outras para garantir o máximo possível de proteção. Aqui tem alguns exemplos, algumas fotos de diferentes sistemas de proteção. Por exemplo, você pode proteger uma casa com um poste e o para-raio vai ficar lá no topo do poste. Você pode, por outro lado, fazer a gaiola de Faraday. Veja veja que eu tenho a malha em cima da instalação e as descidas que vão proteger. Ou eu posso fazer com Franklin. Aqui eu terei que colocar as esferas rolantes para saber se todas as regiões estão devidamente protegidas. Em grandes prédios, o mais comum é que eu faça a gaiola de Faraday, que me dá uma proteção maior. Para finalizar, para mostrar aqui para vocês essa parte de, dependendo do nível de proteção, olha a diferença na largura do módulo da malha. Numa estrutura de proteção nível 1, eu preciso ter no máximo 5 metros. Numa nível 4 eu posso ter até 20. Então, essa tabela aqui, tirada da NBR 5419, ela mostra justamente que, de acordo com o nível de proteção, você vai ter que ter um dimensionamento diferente para a captação e descida do para-raio. Com isso, nós finalizamos essa parte de para-raio. Como eu já falei, não vamos detalhar muito. É um pouco mais para quem vai estudar engenharia, mas é importante, caso alguém vá trabalhar, que tenha alguma noção. Muito obrigado a todos.